Realização parcial de lucros, por que você deveria considerar utilizar essa técnica. Eu tenho pelo menos 3 bons motivos que eu vou explicar em detalhes ao longo do vídeo, sendo o primeiro deles a questão comportamental, o segundo é para gerenciar melhor o próprio risco, porque não precisa ser 8 ou 80, ou crava o alvo ou eu vou perder dinheiro. Para de drama, Verônica. E o terceiro motivo é que o mercado faz movimentos proporcionais. Ué, mas o que isso tem a ver com realização parcial? Tem tudo a ver, e eu não encontrei ninguém explicando essa questão no YouTube. Então eu vou explicar cada um desses pontos e como fazer realização parcial no Day Trade Swing Position. Então beleza, vamos ver aqui por que eu considero a realização parcial uma técnica muito interessante que ajuda na questão comportamental, que foi o primeiro motivo que eu dei na introdução do vídeo. Primeiro vamos ver aqui, ó, deixa eu aproveitar que tá armando um impulso aqui no Bitcoin e tem aqui uma questão interessante para a gente ver, porque os críticos da realização parcial, eles vão pegar um gráfico pronto, eles vão ver, ó, esse impulso, ele foi a 161,8. Ele foi lá e projetou, ó, primeiro aqui, essa sequência de candles vermelhos, deixou aqui nosso pullback, deve ter ido ali na 23 no máximo, e aí a gente foi lá e cravou o alvo. Então ele pega o gráfico pronto e ele fala, seria burrice ter fechado aqui parte da mão, era melhor carregar tudo até aqui. Só que a gente consegue ver, né, como que esse argumento é fraco, porque com o gráfico pronto é fácil. Agora, a gente não sabe se esse movimento que tá armando aqui, ó, o volume já subindo, depois de ter cravado o alvo de Fibo, então tem tudo pra gente armar aqui um novo movimento. Só que a gente não sabe se esse movimento, ele vai bater 161,8 dele. A gente não sabe se ele vai bater 100%. Realmente, a gente não sabe nem se ele vai ali a 61% dele. Então, qual é o ponto? O ponto é que como a gente não sabe se vai ter tanto alvo pela frente, a gente vai gerenciando a nossa posição. A gente não devolve tudo para o mercado. Então, como eu disse, não precisa ser 8 ou 80. Então, o cara fica com o alvo lá em cima, vamos dizer que ele quer pegar 100%, né, da perna, ele fica com o alvo lá em cima e aí chega perto do alvo, volta tudo na cara dele. Então, ele vive devolvendo para o mercado, né, boa parte ali do lucro que ele fez. Então, qual que é a realização de lucro inteligente que se baseia no próprio funcionamento do mercado? O mercado tem um modus operandi e o mercado faz movimentos proporcionais. E é engraçado que mesmo quem não usa Fibonacci vai recorrer a essa ferramenta aqui. Ela vai só mudar, né, aqui nas configurações, vai manter a de 50%, que é um exemplo, Stormer, que é outro exemplo, Felipe Aranha. Então, eles não usam, mas eles sabem que o mercado faz movimentos proporcionais. Isso daí ninguém nega, só quem realmente não entende nada de mercado. Então, a gente vai ter ali divergências de metodologias, vai ter um que vai usar Fibonacci, vai ter um que não vai usar, só que ninguém discorda que o mercado faz movimentos proporcionais. E o que importa isso? O que importa é o seguinte, ó, aqui, vamos ficar de olho, tá? Eu vou ficar de olho ao longo da aula se arma um movimento aqui pra gente pegar o gráfico andando e eu explicar essa questão da realização parcial para vocês. Enquanto isso, a gente tem alguns exemplos aqui. Olha só, esse é um impulso muito claro. Então, ó, ele faz esse movimento, faz um pullback com volume menor. Então a gente que opera tendência, a gente já fica ligado para entrar aqui. Então olha só, se eu pegar aqui a Fibonacci, né, eu pego desse fundo aqui e marco esse movimento, ó, 100% vai levar lá para cima. Tá vendo que o preço não foi lá? Então é muito fácil pegar naquele exemplo anterior, o gráfico pronto, e falar, ó, que burrice, o cara que fechou no meio do caminho da perna de baixa, era só ter segurado a mão inteira até chegar no alvo de 161. Só que então, olha esse movimento aqui. Esse movimento, olha onde ele cravou. Ele cravou no nosso primeiro alvo de Fibo. Então eu pegando esse movimento aqui, ó, que fez o pullback aqui, e rompeu, ele segurou ali. Então, já que o mercado faz movimentos proporcionais e a gente não sabe se ele vai segurar no primeiro alvo, a gente não sabe se ele vai para o segundo alvo. Então, o que é o mais inteligente de se fazer? O mais inteligente de se fazer é você usar a Fibo como referência, mas você vai realizar antes. Isso daqui é ponto de briga, isso daqui é para HFT. A gente não opera isso daqui. Tô cansado de ficar com ordem na fila, então eu só uso como referência o Fibo, mas eu que não vou querer cravar certinho o alvo. Eu antecipo um pouco, tá? Então eu até ensino para os meus alunos, a gente só quer buscar 50% desse movimento. A gente só quer buscar metade. A gente não quer cravar o alvo de Fib, bater print e postar no Instagram. A gente quer fazer dinheiro. Isso que importa pra gente. Então a gente vai sempre estar antecipando um pouco. O que interessa é pegar metade do impulso pra gente botar no bolso. Tanto é que aqui tem o exemplo, né?
a gente vê que segurou ali no alvo. Imagina que eu entro aqui e eu fico lá esperando, rezando para chegar no meu alvo de 100%. E aí o que que acontece? O que que acontece é que o preço volta e aí ele volta aqui no preço onde você teria entrado na operação e você fica ali a ver navios, beleza? Tudo bem que aqui, né, ele rompeu e ele volta lá para violar o fundo anterior. Só que aqui a gente tem, ó, pivôzinho para a gente voltar para o movimento. Esse pivôzinho aqui, ó, se a gente for marcar ele, a gente vê o que? Exatamente o que eu tô falando. Então, olha só, deixa eu botar certinho aqui. Aqui, ó, certinho aqui. Então, puxou, corrigiu e rompeu. Foi lá cravado. Mais um exemplo aqui, mesmo que o cara que tivesse entrado nesse pivô, né, e tivesse sido estopado aqui, ele volta para a operação, porque o volume continua corroborando, né, as médias móveis. Tem um monte de informação nesse gráfico que corrobora a ideia de que os compradores vão levantar esse mercado. Então, a gente vê aqui uma sequência, são dois exemplos aqui em um só, né? No mesmo ponto aqui que segurou, a gente vê que teria sido um loss se o cara ele tenta carregar a 100% nos dois exemplos aqui. Então, a gente vai buscar realizar nos pontos que o mercado vai segurar. O mercado vai segurar ali porque ali tem razão de FIBO. É por isso que o mercado segura ali. Então, já que o mercado vai segurar ali, o mais esperto a se fazer é você proteger parte do seu lucro. Então você pode vir aqui, você entrou nessa operação, você fecha metade da sua mão. Então assim, o que quer que você esteja operando, para o pessoal, né, que me acompanha mais, costuma operar mini índice. Então você vai fechar ali, você entrou com 10 contratos, você vai fechar 5 contratos. Simples assim. E aí você vai projetar 100% do movimento para você buscar depois fechar os outros 50% da sua mão. E aí, é claro, você vai gerenciando o stop. Tem aula de stop no canal. Vou até botar um card aqui em cima. Então, beleza. Aqui, né, a gente está consolidado. Só esperar soltar esse movimento. Vamos ver se aquele lá soltou. Ó, tá soltando. Estamos aqui soltando a mola. Vamos ver se faz um movimento interessante. Então, a primeira questão que eu falei, que a realização parcial ajuda, é a questão comportamental. Porque quando a gente entra na operação, a gente está ali com o nosso risco, né? Então, a partir do momento que você realizou parte do lucro, isso daí vai te dar um conforto, que você vai conseguir levantar da frente do computador e pegar um copo d'água. O mercado ali andando, com você posicionado, você vai conseguir sair da frente do computador. E isso você não consegue sem realização parcial. Eu, pelo menos, assim, eu fico, né, aflito. Quando eu tô numa operação de day trade alavancada, aí é complicado. Você, sem ter batido parcial, você sair da frente do computador. Então, a gente fica num estado ali de nervos. A gente fica um pouco emotivo antes de bater a parcial. Agora, depois que bateu a parcial, a operação está protegida, pode até cair a internet. Minha ordem já está ali no mercado. Então, a gente fica muito mais tranquilo. Por isso que é uma espécie de gerenciamento de psicológico, a gente pode falar. Então, considere, se você não usa hoje parcial, considere fazer só por essa questão. Mesmo que você não tivesse os outros dois pontos que eu trouxe, de gerenciar o risco, né? De atuar em cima de movimentos proporcionais. A gente não sabe se o impulso vai segurar em 61% dele, se ele vai para 100%. Então, mesmo que você não tenha esse entendimento do mercado, só a questão comportamental já é argumento suficiente, porque a gente sabe que mercado é altamente emotivo. Isso daqui a gente está toda hora, né? O mercado está toda hora testando nossas emoções. Ele quer saber se a gente vai conseguir carregar a operação até o alvo ou não. Beleza? Ó, o movimento aqui armando, ó. A gente está aqui começando o nosso processo de pullback, então vamos ver se fecha um candle vermelho. Quando a gente vai projetar esse movimento, a gente vai buscar fazer a nossa parcial. Quando a gente pega o que era a retração de 38, vai para a nossa cabeça do pivô. Então a gente vai buscar ali porque ali vai ser ponto de briga. Então vai chegar ali o preço, ele tende a segurar. Então eu não sei se ele vai vir para cá, não sei se vai fazer 100%. Então a gente pega e fecha metade da mão. Beleza, agora dando uma olhada aqui, vamos ver se tem mais algum exemplo interessante. Aqui é aquela situação, né? Se a gente projetar aqui, olha só, 100%, beleza, ele foi lá. Pô, seria bom ter carregado inteira a posição, né? Poderia ter carregado a posição inteira até aqui, sem ter batido parcial. Aí é que tá, quando a gente vai e coloca aqui, a gente vê que foi um ponto de briga. Novamente, aquela questão, com o gráfico pronto é fácil. Só que se você olha isso daqui, ó, olha a sombra superior que deixou.
E depois o que ele deixa? Ele deixa um candle corretivo. Então isso mostra que aqui era ponto de briga, um ponto inteligente para você fazer uma realização e proteger o seu lucro. Proteger isso daqui que o mercado já te deu. Você entrou comprado aqui, após esse pivô aqui, tá? Então, você vê que depois ele até rompeu e ele volta, ó. Ele volta, quase perde aqui essa região de fundo. Então, no que ele volta aqui, o que ele está mostrando pra gente? Ele está mostrando que esse nível, essa razão de Fibo aqui, ela é um ponto de briga, ela é realmente um ponto que vai ter resistência, que vai ser inteligente para o cara que está comprado defender a posição dele. Então, depois o mercado vai e rompe e vai lá buscar 100%, vai quase buscar 161%. Depois que o mercado faz isso, você tem opções para entrar depois. Você pode adicionar contratos. Então você já defendeu sua operação. Então você bateu sua parcial aqui, você fechou metade da mão. Então você entrou com 2 contratos, você fechou um contrato aqui. E aí o que aconteceu depois? Estou falando para o pessoal que opera mini índice, tá? Aqui, Forex, eu não opero manualmente, só com o robô. Então, fechou aqui metade da mão, você ainda tem a opção, quando o topo for rompido, né? Se você tiver uma boa relação risco-retorno, que o stop está aqui embaixo. Agora, se o topo for rompido, você pode voltar com mais contratos. Então, você voltou ali, botou, encaixou, aumentou ali o seu lote, você consegue carregar depois para o alvo. Então, não tem esse argumento de, não, mas você vai chegar, fez o movimento, você vai chegar lá no 100% só com meia mão? Não necessariamente. Se ele vier aqui, eu bato parcial, ele deixa um gift e rompe, nesse gift eu posso voltar com a minha mão original, só que agora eu já estou com o meu risco reduzido, eu já botei lucro no bolso, eu já estou aqui no positivo no dia. Então vamos dizer, tu tá aqui com 700 pila, beleza, tá com 700 no bolso já. Quando você entrou nessa operação, você estava aqui com o seu risco. Enquanto você não bate parcial, o mercado pode voltar tudo na tua cara. Você não vai ter defendido nada. Você pode até falar, não, mas eu ia botar o stop no preço de entrada. Beleza, você sai no 0 a 0. Ou ia ter um spread, né? Cuidado com isso de botar no preço de entrada, ele pode ter um spreadzinho. Então você já ia sair no negativo. Aí quando você bate parcial, o que acontece? O que acontece é que você já bota um lucro no bolso, você já defende sua operação, você realiza num ponto inteligente, num ponto que o mercado vai encontrar resistência, como a gente está estudando aqui nessa aula, e aí você vai ficar tranquilo, você já vai estar com o seu lucro, e você vai falar, beleza, agora se o movimento for buscar outro alvo, se o movimento for buscar outro alvo, tô dentro. E se deixar gift, eu posso até aumentar meu lote. Para o pessoal que está lá na comunidade dos membros, que assina o canal, tem uma aula de gift muito completa ali. Também tem uma aula só de pivô, então vale a pena conferir depois. As aulas dos membros do canal são muito mais longas, né, do que as do canal aberto. Não tem edição, eu pego, ligo o microfone ali e saio falando. Então, a gente viu que quando o cara ele realiza a parcial, ele vai primeiro ficar tranquilo, ele vai conseguir carregar com menos emoção ao longo da tendência, então bater parcial vai dar uma chance maior do cara conseguir carregar até o último alvo. Então é um argumento assim, é contrário ao que o pessoal diz. Não, quem bate parcial não carrega a mão inteira até o alvo final. Não faz sentido esse argumento. Primeiro porque você pode adicionar mais contratos quando deixar um gift e chegar com a mão inicial que você estava operando lá no último alvo. E segundo, que vai ser mais fácil para o cara que bateu parcial carregar até o último alvo. Isso daí é evidente. Só quem nunca operou que não sabe disso. Porque quando a gente está ali numa tendência, tá subindo, tá subindo, tá subindo. O que a gente fica pensando? Caraca, e se esse negócio voltar na minha cara? Então, a galera que vai alfaçar é a galera que não bate parcial. Então, olha só como são as coisas. Na verdade, quem vai carregar mesmo até o último alvo é justamente o cara que bateu parcial. Então, espero que essa aula tenha agregado valor para alguém. Tamo junto, sucesso, aquele abraço.